amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. Um programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível. Hoje o nosso entrevistado é um repeteco de algumas semanas atrás, é o neuropsicólogo e hipniatra Nálio Santana Júnior. No último programa que nós gravamos, eu e o Nálio, nós falamos muito sobre a questão da escola sem partido, onde o Nálio apresentou como neuropsicólogo, um homem ligado aí às questões do pensamento e do cérebro, né, por que não dizer, apresentou alguns argumentos, inclusive corroborando a tese da aprovação, né, da aceitação daquele projeto Escola Sem Partido. Independente dessa temática, nós vamos repetir aqui a entrevista, vamos repetir a conversa, né, vamos dizer assim, ou o contato, né, vamos dizer assim, para falar sobre a hipniatria como um todo, né? E também sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Emocional, Intelectual e o Atuante. Em primeiro lugar, obrigado de novo aí pela presença, Maria. Eu que agradeço, jornalista Valdir, por mais uma vez estar nos convidando para participar do seu programa. Mando um abraço a todos os telespectadores, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Certo, nós que estamos gravando aqui na Dependência do Poupa Tempo e ao vivo no Facebook aí, para quem quiser acompanhar a entrevista, toda segunda-feira à tarde, uma entrevista ao vivo aqui pelo Facebook, tanto da Guaru TV quanto do entrevistado e do jornalista que está sempre lá no Facebook. O Nálio, a gente deu só uma pincelada no assunto há quase um mês atrás, mas você me falou que você utiliza a hipnose para vários temas dentro da neuropsicologia, né? Principalmente para questões aí ligadas aquelas pessoas que têm a necessidade de fazer algum tipo de regressão. Resumindo assim, hipnose que nós estamos falando. No que dá para aplicar a hipnose, Leonardo? Como se aplica isso? Ótimo. Perigoso? Você tinha perguntado também a respeito do perigo. Ela não é perigosa quando ela é aplicada por um profissional abalizado, credenciado para estar fazendo. Tanto é que o nome hipniatria, ela é decorrente da aplicação da hipnose na parte médica, apenas pela parte, somente pessoas formadas na área da saúde. Então, como eu disse da outra vez, existe a hipnose de palco, que muitas pessoas conhecem, onde... Que é aquela coisa do espetáculo. Do espetáculo, e existe a hipnose feita em consultórios, que é a hipniatria, onde uma das ferramentas que tanto o psicólogo, quanto o médico, quanto o dentista, então estamos dentro dessas três classes, e eles fazem então a aplicação da hipnose para melhorar a situação do seu paciente, tirá-lo da enfermidade, do problema que está sendo ocasionado na vida do paciente e trazer melhoras profundas. Como funciona no corpo, assim, no cérebro, a hipnose? O cérebro é algo espetacular, Valdir. O cérebro ele não funciona na perda, ele só funciona no lucro. Então, o cérebro ele tem condições de trazer vida a você e vida com qualidade. Haja vista que quando nós estamos dormindo, existem aquelas pessoas que têm problemas na respiração, que diz a apneia. O que o cérebro faz? O cérebro, ele manda uma descarga elétrica para acordar a pessoa, dizendo, cara, você vai morrer. Então, ele manda algumas informações. Se não dá certo, então ele manda essa descarga elétrica, onde a pessoa acorda como se... As informações geralmente vêm em formas de pesadelos, né? Os sonhos, os pesadelos, que alguma situação não está regulada. O cara pensar que estava caindo num buraco, mas na verdade ele estava sem respirar. Verdade. Então, é sempre o cérebro trabalhando em benefício. Todo o corpo humano, eu acho isso extraordinário, o corpo que Deus nos deu foi feito para a vida e não para a morte. Então, a funcionalidade do corpo é te manter vivo e estável em todo o tempo. E quem trabalha em toda essa questão é o cérebro. É o cérebro que comanda todo esse organismo, né? Toda essa funcionalidade, permitindo que o organismo, que o corpo funcione da melhor forma possível. Mesmo quando as pessoas estão agindo de uma maneira errada, como a gente já havia conversado, a questão das drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, vamos desde o tabagismo até psicotrópicos, né? Então, a pessoa quando ingere isto,
o organismo está avisando. Alguma coisa já começa a se manifestar dizendo, cara, você está agindo de uma maneira errada. Então é o cérebro mandando as informações. Como funciona a hipnose nisso? Então o cérebro, ele é levado para um outro estágio que nós dizemos que há uma diminuição, então, no estágio dele de alerta, porque quando você está alerta, você está de uma certa forma apreensivo, estressado. Então você está aguardando que alguma coisa aconteça. Se eu levo você por hipnose para que você esteja totalmente relaxado, então você se torna confiante. Logo, eu tenho acesso às informações com mais facilidade dentro do teu subconsciente, que eu não teria se você estivesse num estágio alerta, ou como nós dizemos, um estágio que você está estressado. A hipnose faz o cérebro cochilar. Então. Verdade, essa é a informação. Então, ele tem estágios, né? E nesses estágios nós levamos ele ao relaxamento. Nesse relaxamento, nós conseguimos entrar em determinadas áreas em que talvez na conversa, pela questão do superego, nós temos o id, o ego, o superego. Às vezes o superego não te permite falar determinadas coisas, por vergonha, por precaução, por limitações, por problemas de infância ou da sua convivência. Então ele não quer comentar. Mas se eu levo você em hipnose, você é suscetível. Então existem pessoas, até só trazendo uma informação, que dizem, então a pessoa quando está em hipnose, o hipniatra pode fazer qualquer coisa. Não. Ela não fica de uma certa forma letárgica e nem com conhecimento do que está acontecendo ao seu redor. Então existem profundidades quanto a isso, né? E dentro dessas profundidades pode acontecer alguma coisa que ocorra que a pessoa pode acordar da hipnose, né? Você utiliza a hipniatria tanto em Florianópolis quanto em Guarujá também, pelo Instituto? Eu tenho consultório aqui e tenho consultório também em Florianópolis. E que tipo de situação assim que se procura a hipniatria, assim, o Nailon? Que tipo de situação é mais comum assim para se buscar a hipniatria? Então, a hipniatria ela é bastante usada quando a gente não tem a condição da pessoa verbalizar a sua problemática. Então, eles nos procuram mais pela questão de ser um profissional em psicoterapia, neuropsicólogo. E eu faço uso, então, eles têm acesso às minhas informações, sabendo que tem hipnose, eles dizem, eu quero esse tipo de trabalho. Então, eu já tenho uma abordagem, vamos fazer uma anamnese e fazer a pergunta, qual é a motivação de que você quer uma hipnose? Eu gostaria de saber da minha infância. Tudo bem, então ele já está dando já essa abertura. E aí nós vamos ver qual é a problemática dele, por que questões ele quer, ele deseja, então nós vamos fazendo a regressão. Fazemos a regressão, isso que é muito importante, até a vida uterina. Eu não creio em vidas passadas, né? Então eu faço até a vida uterina. Existem profissionais que dizem vidas passadas, nós não cremos na área médica quanto a esse assunto. Então até a vida uterina, como eu já tive um caso, de atender já uma paciente, que era uma menina de 12 anos, em que eu tinha comentado com você, e nós fomos até os 3 meses vida intrauterina da criança. Ela ainda estava na barriga. Estava dentro da barriga, então as informações que ela passou, a mãe identificou, porque a mãe soube do episódio que havia ocorrido há 12 anos. Então ela não tinha informações a respeito disso. Por isso então mexeu com a mãe. Veja, o tratamento estava sendo com a filha, de certa forma acabei tratando com a mãe, porque ela não tinha esse dado de que realmente o que havia acontecido à filha, né? Qual é o nível, o grau de eficácia da hipnose no caso, vamos supor aí, por exemplo, um caso de alguém doente, né, por uso de psicotrópicos, por exemplo, um alcoólatra ou um viciado em drogas? Assim. É uma ferramenta muito eficaz. Então, nós podemos dizer que a eficácia, ela tem, não podemos dizer questão de percentagens, mas a eficácia, ela é concluída a partir do momento que nós vemos a recuperação do paciente, do qual eu vejo muito.
Então, os meus pacientes, eles têm uma recuperação bem breve. Nós não ficamos muito tempo a nível de consultório. Entendi. Então, nós fazemos um trabalho psicoterapêutico onde eles já têm resultados positivos já a partir da 4ª, 5ª sessão. Então, nós usamos e temos a eficiência e a eficácia de ver os resultados obtidos quando nós fazemos uma aplicação de uma hipnose a um paciente. A hipnose é puramente sensorial, assim, não há uso de nenhum medicamento, nada? Não há uso de medicação, não. Ele é usado diretamente a nível cerebral. Entendi. Então, a neuropsicologia, ela leva essa vantagem, né? Que é o funcionamento do corpo através da questão mental, do seu cérebro, né? Como o seu corpo reage através do seu complexo neuronal. Você deve ter colecionado aí, ao longo da atividade, vários casos pitorescos aí. Vários assim. casos. Pode contar alguns? Não? Vários casos. Sem precisar de citar nomes, sim. né? Tive vários casos. Casos de pessoas de 55 anos de idade que vindo ao consultório. Ele vinha com a maior alegria e ele dizia: doutor, a minha maior alegria é vir deitar no divã. E quando eu usava a hipniatria para fazer o trabalho com ele se tornava uma criança. Então ele começava a falar determinadas coisas, porque eram realmente as questões internas que ele gostaria de tratar. Entendi. E era interessante, Valdir, que ele ficava com a perninha balançando, ele falava de uma maneira assim, tipo mesmo da infância, e ele saía saudável, sadio do consultório. Percebia que ele recebia uma força por ter tratado daquela problemática que o impedia de ser feliz, de ter uma vida agradável. Então, de uma certa forma, é um tratamento muito eficaz, né? Que é usado por bons profissionais que fazem uso dessa ferramenta e têm obtido resultados fantásticos, né? Porque a partir do descobrimento, você trabalha com o descobrimento do problema, né? Sim, isso mesmo. O problema justamente para trazer um diagnóstico para a cura, né? Verdade. Nós vamos diagnosticar a problemática fazendo a anamnese e geralmente na anamnese nós vamos ter uma parcela já das dificuldades que a pessoa tem. Nunca é 100%, sempre na faixa de 70%, porque as demais nós vamos descobrir na psicoterapia, na fala. Aí voltando lá no começo, que eu te perguntei, qual é o risco da hipnose? O risco para o hipnotizado, assim? Não tem risco nenhum quando se é feito com um profissional realmente formado. Não há nenhum risco quanto a isso, porque tanto na hipnose quanto na de-hipnose, que tem que retornar com o paciente e permitir que ele continue agindo, usufruindo de todas as suas faculdades mentais. Que é a volta. É o retorno, o retorno. Nós não falamos, nós usamos a palavra de-hipnose. De-hipnose. Isso, que é o retorno. Que é o retorno. E é sempre feito também, da mesma maneira que é feito a anamnese no início, também é feito depois do término da sessão, uma análise para saber se ele está consciente de todos os seus atos, porque ele vai viajar, ele vai pegar o seu automóvel, pegar a sua motocicleta e sair fora. É uma lenda aquela história de acordar com estalar de dedo? São metodologias. Não é lenda. Existe o estalar de dedo, ainda existe a questão do relógio, ainda existe a questão de você olhar aqui para o seu polegar, você coloca... Nem começa. Imagina. Mas existem situações, até mesmo na televisão, que existem informações hipnóticas que estão sendo passadas para que você compre, para que você consuma. Chamada mensagem subliminar. Só que antigamente era subliminar, hoje já não é mais subliminar. Hoje já é hipnatria. Ela é explícita mesmo, né? Então, que nem aquela questão, não é? Você coloca determinadas informações que você, só de ver, você tem vontade de ter aquilo, né? De consumir. Verdade. Em Guarujá, ou de qualquer modo, como é que a pessoa faz para ter acesso a
Esse tipo de tratamento seu, você tem um consultório, alguma coisa? Sim, tem um consultório, pode ver através do meu Facebook. E temos também que é a nossa página do Instituto, certo. Instituto de Desenvolvimento Emocional e Intelectual Atuante. Certo. Se você observar a junção do início de cada palavra da frase, dá Instituto Ideia. Ideia. Isso, que é uma ideia, porque é atuante. Então, eu trabalho nessa questão da formação emocional, da recuperação e da cura emocional já há mais de 30 anos que eu trabalho com isso. E temos tido resultados fantásticos. Tem essa página no Facebook, que as pessoas podem acessar, ver determinados comentários, determinados artigos que nós colocamos lá, que são muito funcionais. Legal. Bom, o Instituto, você também atua num assunto que é para lá de atual, que é questões ligadas ao trânsito também. Isso. Tudo dentro da área da neuropsicologia. Né? O trânsito que é talvez aí uma das principais causas, aí a gente presencia diariamente as questões de violência, né? Mas o trânsito não deixa de ser uma violência também, né? Mas uma das principais causas de mortes, né? no Brasil. Que você falasse um pouco sobre isso, mas vamos primeiro fazer um intervalinho comercial, que é rapidinho, a gente já volta falando sobre trânsito. Antes do intervalo, eu vou pedir para o Fábio colocar rapidinho na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, jornal que circula toda sexta-feira nas redes sociais e também aos sábados, distribuído aí a edição impressa nas principais locais de concentração popular. Edição dessa semana trazendo aí a notícia sobre o adiamento da decisão do Tribunal Regional Eleitoral sobre a cassação do prefeito Walter Suman e o seu vice Renato Petropaulo, processo que circula na Justiça Eleitoral desde o dia da vitória do atual prefeito, por conta de uma representação apresentada aí pela candidata derrotada. Esse processo deve voltar à pauta nessa semana ainda, e todo esse noticiário sobre esse assunto, qualquer noticiário político, por exemplo, aí, esportivo, o único jornal da cidade que tem uma página exclusiva para o surf, tem aí várias situações, a confirmação da morte de um portuário por febre amarela em Guarujá. Todas as notícias da cidade você encontra aí no Assunto Cidade ou Jornal de Guarujá. Facinho de achar nas redes sociais. Se quiser o jornal pelo WhatsApp, é só entrar em contato com a gente. A gente volta já, depois do intervalo comercial, com Nálio Santana Júnior. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. O Salão Ezios Cabeleireiros está estabelecido há 20 anos em Guarujá, sempre apresentando aos seus clientes, amigos e parceiros o que há de melhor e de novidades no mercado da estética. O atendimento é personalizado em um ambiente climatizado e aconchegante. O Salão Ezios Cabeleireiros é unissex, mantendo o mesmo padrão de qualidade e novidades para a estética masculina. Seja um cliente VIP e participe das nossas promoções. O Salão Ezios Cabeleireiros está aberto diariamente para o melhor atendimento. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o neuropsicólogo e pediatra Nálio Santana Júnior.
Você que está acompanhando aí pelo Facebook também, essa transmissão ao vivo da gravação do programa, pode se acostumando. Toda segunda-feira à tarde, programa Assunto Cidade, fazendo uma live aí, como se fala no jargão informatiquês, né? E também o programa passa no seu horário normal, às 23h30 e também às 9 da manhã. Nálio, a gente deixou no ar, o segundo bloco, essa questão, o trabalho do Instituto atuante com relação ao trânsito. Trânsito que é aí uma das maiores preocupações de saúde pública, chega a ser, né, já? Qual é o trabalho do Instituto nesse sentido? Antes eu só gostaria de mandar um abração aí para o Luiz Negão, está nos assistindo, né? Oh, e para todo o pessoal aí, um beijo no coração. Obrigado aí, maravilha. Então, o nosso Instituto, ele tem essa atuação porque a questão do trânsito, ela é uma questão mais de nível emocional, psicológico. A problemática toda, ela sempre vai desencadear no problema emocional, ou seja, a raiz é emocional. Nós temos informações de que no Brasil se é gasto 39 bilhões por ano com a questão de trânsito, só por questão de mortes e acidentes que nós temos. Então, a maior índice de acidentes se dá por questão de álcool ou uso de drogas, fora a falta de atenção. Então, são todos problemas de fundo emocional que não são tratados. Já dei algumas entrevistas, tem no YouTube, a respeito dessa questão de trânsito, em que as pessoas nos procuram porque elas têm essa problemática, não só a questão da violência delas mesmas, de quererem agredirem o outro, outras de não aguentarem, outras por terem já medo, fobia de pegar já num automóvel, numa motocicleta, por toda essa questão da violência gerada. Então, são problemas de fundo emocional que precisam ser tratados. Por exemplo, os jovens, que é o maior índice de acidentes, Valdir, que tem no Brasil, vai de 19 a 24 anos. Então, é uma idade, você vê, jovens, na flor da idade, se acidentando, indo a óbito ou ficando com sequelas por causa de algum problema de trânsito. E qual é a problemática toda? Uso de álcool, drogas e problemas de fundo emocional. Se forem tratados isso, infelizmente, as propagandas que nós temos hoje veiculadas, elas são pueris, ineficientes. Elas dizem, se beber... Não dirija. Mas e se fumar maconha, pode? O Instituto recebe uma demanda, legalmente falando, se a pessoa teve um problema policial com num acidente de trânsito, alguma coisa, e aí é encaminhado para o Instituto? Sim, eu também sou formado em capacitação de saúde mental e direito, pelo Núcleo Forense em São Paulo. Então, eu também tenho essa formação. E existem alguns órgãos que encaminham para que eu esteja executando esse trabalho com determinadas pessoas. Temos pessoas a nível de profissionais, tanto da área governamental como pública, né? E também na área médica. Nós temos advogados, temos dentistas, pessoas que procuram porque tem essa problemática e eles precisam estar sendo tratados dentro dessa área. O trânsito é o final da linha, né? Vamos dizer assim, que recebe o reflexo final daquele estado emocional que estava a pessoa ou alcoolizado ou drogado, no caso. Na verdade, a neuropsicologia e a psiquiatria acabam ajudando a resolver o problema em si. Sim, verdade. Nós vamos na raiz do problema. Não é só o fato de ele estar dirigindo, se dirigindo um bêbado. Verdade. Ele está dirigindo bêbado porque isso é a ponta do iceberg. Mas qual é a motivação dele? Pode aprontar a pé também. Verdade, a pé, com certeza. Ele pode entrar na frente, alguma coisa acontecer dentro desse sentido. Mas a problemática, ela é emocional. Entendi. É isso que as propagandas devem estar, de uma certa forma, cuidando e orientando. É o fundo psicológico dela, é o emocional dela, que vai desaguar, então, numa violência, numa busca por uma droga, pelo álcool. E hoje você sabe que nas baladas,
a quarta cidade de maior índice, a terceira cidade de maior índice de acidente no Brasil é Florianópolis. Uhum. E que você vê de acidentes que ocorrem. Então, os jovens saem das baladas, na madrugada, saiu lá pela manhã cedo, já vem já com a substância já dentro do organismo, no cérebro, e eles vão já a 100, dos 150 quilômetros. Aflora uma falsa coragem. Isso, né? porque você perde totalmente o senso de perigo. Exato. Né? E perde também a sensibilidade de você enxergar as dificuldades, as problemáticas que estão. Parece que a pessoa se enche de coragem em cima disso, né? E então ela acaba ocasionando esses problemas. Você falou de Florianópolis ostentar aí uma triste estatística, mas é um problema que atinge toda a cidade, inclusive Guarujá também, Verdade. nessa saída de balada. Isso, verdade. É. Isso que são as informações que são obtidas porque são feitos boletins de ocorrência e outros que não são feitos. Então a gente vê que o número é muito maior, né? Você tem dados assim, digo científicos, dados concretos assim, de cura de pessoas viciadas ou no álcool ou em drogas? Tenho. É muito baixo. Nós temos um nível de recuperação na faixa de 2 a 3% de uma gama de nível de uma cidade, vamos dizer assim, de 300 mil habitantes. Entendi. Porque isso tudo é uma questão cultural. Em Guarujá mesmo, não se há procura por um tratamento a nível psicológico. Porque a pessoa ainda tem aquela cultura, eu não sou louco, já é diferente de Florianópolis. O pessoal procura com bastante constância. Os nossos consultórios estão sempre cheios, porque as pessoas querem estar se tratando. Santos também já tem uma outra realidade. Então é uma questão cultural, né? As pessoas buscarem para serem tratadas. E quando elas buscam, elas encontram a solução porque são tratadas. O sucesso é mais garantido. Muito mais eficaz. É como se você tem um problema de dor de dente. Antigamente, você se lembra que se aplicava um minuto. Lembra do minuto? O algodão acabou. Até que você se tinha condições de procurar um dentista, né? Hoje não. Hoje o dentista está lá, você ligou, ele vai te atender. Então está com problema no dente, você procura. Se você está com problema no ouvido, eu estou rindo. Mas e se você tem um problema na alma? Se você tem um problema psicológico? As pessoas não querem procurar. Então, o fundo todo, a problemática toda é a nível psicológico. Entendi. Quando elas passam a buscar, elas passam a serem tratadas. Quando são tratadas, são pessoas melhores. Logo, elas não correm, logo, elas não procuram bebidas alcoólicas, não fazem uso de substâncias psicotrópicas, de substâncias ilícitas. Então, ela tem uma vida saudável. Ela anda no seu automóvel. Não sei se você lembra daquela, vamos falar de uma antiguidade, tinha o Sugismundo. Lembra aquele que ele andava sujando a cidade toda? Mas tinha o bom cidadão, que andava tranquilamente no seu automóvel. Esse passou pela hipniatria. Passou pela hipniatria, fez um tratamento psicológico. E não é ótimo? Você dirige numa cidade como Guarujá, linda, né? Santos. Você admira a praia, você está admirando as belas paisagens da cidade, calmo, tranquilo. A hipniatria ela te leva para um outro patamar, vamos supor assim, dessa existência, mas na volta, né, na hipnose, o problema é você encontrar os mesmos apelos que te levaram àquele problema, como no caso de álcool, no caso de drogas. Verdade. Né? Por isso que o trabalho tem que ser conjunto, né? Não adianta uma parte, um segmento só fazer a sua parte. É verdade. Eu tive um paciente que ele parou de andar, um advogado aqui em Guarujá, e foi dada a informação que ele já não queria mais andar, então ele estava perdendo, já estava entrando em depressão, não queria mais viver. A minha técnica usada, eu fiz a primeira sessão com ele, fiz a anamnese nele, na segunda sessão eu fui buscá-lo em casa, peguei ele, coloquei no carro, levei ele para a praia, levei a cadeirinha, coloquei a perna dele na água, começamos a massagear e comecei a fazer uma hipnose com ele ali, uma hipniatria, com toda aquela paisagem do mar, a audição, ouvindo o barulho das ondas, sentindo a água batendo, então estava tendo aquela sensação e ele visualizando e eu trabalhando com ele. Na semana seguinte ele já estava andando. Olha só. 3 sessões. 3 sessões. Então,
Ela é funcional. Entendi. Quando se é bem trabalhada, com um bom profissional, que faz uma atuação onde a pessoa tem a recuperação. Tem muito charlatanismo nisso? Existe. Em todas as áreas. Né? Sim, em todas as áreas. No jornalismo também. Eu deixei para você falar, deixa. Vai de A a Z, né? De A a Z nós temos sempre os charlatões, as pessoas que até se formam, Claro. que adquirem o seu diploma para se dizerem especialistas, né? Tá certo. Ô, Nailo, eu vou acabar, você vai acabar virando freguês aqui. Assim, eu queria até aproveitar a oportunidade e falar também que o Nailo também ele tem trabalho junto à Igreja Jesus Te Ama, um trabalho aí que desenvolve várias técnicas, várias atividades sociais, inclusive ligadas ao jiu-jitsu, crianças, e também uma faculdade de teologia, um trabalho desenvolvido principalmente com métodos psicoterapêuticos e voltado também a casais e crianças. Quem sabe a gente consegue marcar um outro dia para conversar sobre isso, que infelizmente estou à sua disposição, esse jornalista. acabou de novo. É verdade. Quando eu estou aqui em Guarujá, fica à vontade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tá Tudo certo. de bom, Deus abençoe. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.